Fala aí pessoal, beleza? Upando com vocês. E o mundo tá chato. Essa é a realidade que eu tô vivendo e acredito que muitos de vocês também. Por conta da pandemia, um pouco também. A pandemia só agravou o que já era agravante. Não sei se esse é o termo que eu queria dizer, mas foi o que saiu. Cara, tá muito chato. Antes da pandemia, o pessoal já se odiava meio que na internet e o pessoal tendo que se manter em casa por conta dessa mesma pandemia só teve a agravar a situação, a deixar mais fácil a intercomunicação das pessoas e o ódio proliferar nessa nossa incrível nação. Cara, você não pode mais ter sua opinião própria. Tipo, você não quer pensar como um, mas também não quer pensar como o outro. E nem como o outro fulano que vem depois dizendo que é novo. Não. Você só quer ter sua própria opinião para fazer suas coisas, para ter os seus ideais e suas coisas baseadas nesses ideais que você tem. Mas não. O mundo precisa que você siga o que o mundo já tem a oferecer, em vez de você tentar fazer alguma coisa completamente diferente. Hoje em dia. Não, mentira, hoje em dia não. Em todas as épocas do mundo sempre foram assim. Pensa bem. Na época dos homens das cavernas, os neandertais e tudo mais. Cara, todo mundo tinha a sua vida já pré-programada. Você vai caçar, você vai fazer comida, você vai fazer utensílios, lanças, facas, tudo mais para ajudar aqui na sua colônia, na sua aldeia, na sua família, enfim, caverna, não sei como era o termo que eles usavam naquela época. Você já tinha aqueles princípios pré-programados para você fazer e você ter, para todo mundo conseguir viver, sobreviver, enfim. Hoje em dia não é muito diferente, se for pensar bem. Levando pro lado da política, lado da sua família, sempre vai ter algo mais ou menos parecido. O que aconteceu naquela época? Os primeiros Neandertais, os primeiros Homo sapiens, enfim, que já tentaram pensar por si só, eu acho que ou eram mortos pelos outros que tentavam se adentrar, se manter o que já era preconcebido. Imagino que sim, no começo, mas depois eles foram os únicos que sobreviveram, né? Os cara, imagina só, os caras que tiveram a primeira ideia de, em vez de ficar isolados, cada um com sua família, cada um com sua aldeia, enfim, povo, os caras que começaram a andar, a andar entre as vilas e aldeias com mercadoria, fazendo os primeiros comerciantes. Eu tenho muita abundância de raposa, de carne no geral aqui, e vou para outra aldeia que talvez não tenha muito, ou então que tenha outra coisa a oferecer. Vou levar umas 4 taxas de carne aqui, vou lá, vou vender. Lá eles não vão ter carne, mas vão ter mais, sei lá, umas pedras bonitas, ou então umas pedras mais afiadas para fazer equipamentos. Eu pego isso e eu vou andando por aí. Esses caras se tornaram as primeiras pessoas com mais poder aquisitivo naquela época. Os caras que começaram a pensar diferente do que já estava pré-concebido. Imagina só se hoje em dia fosse assim. Ou melhor, já que a gente tem tudo isso, cara, tem Google, tem livros pra gente fazer, a gente ter esse acesso à informação. Por que que isso não é amplamente divulgado para as crianças aprenderem no ensino fundamental? Onde quem pensa diferente, na grande maioria das vezes, consegue mudar o próprio conceito, o próprio mundo. Pensa, imagina se do nada uma criança começa a querer aprender, não aprender biologia, não aprender o que é uma célula eucarionte, uma célula procarionte, mas e sim tentar aprender mais sobre economia, juros financeiros, ou então tentar aprender mais sobre biologia, não quanto a isso, mas biologia mais voltada para. Não dá, biologia é tudo voltada para células procariontes, eucariontes, não dá para puxar isso para médico. Mas médico por si só já é o comum das escolas.
Toda criança sonha em ser médico a partir de algum ponto. Os pais também incentivam, os professores também. Todo mundo diz que é uma profissão boa, uma profissão que ganha dinheiro, então a criança meio que já é jogada para ser médico, veterinário, com os animaizinhos. Mas quantas crianças são estimuladas a serem empresários? No máximo, se o pai também for. Se o pai também for, é fácil a criança ser, mas, cara, as crianças crescem já com a mentalidade de serem empregadas, não terem um negócio próprio, ou se tiverem, não sabem gerir, porque não tiveram uma educação digna o suficiente de economia, de juros. A criança sai da escola, cara, sabendo que é um objeto adverbial, adversativo de tempo. Mas não sabe matemática financeira, não sabe quanto é que custa a poupança. O mínimo, imagino que o mínimo que uma criança deve saber quando sai do ensino médio é o que um prefeito faz, o que um vereador, quanto é que os juros de poupança rende, mas não. Tipo, a pessoa sai do ensino, a criança sai do ensino médio, muitas vezes para já ir trabalhar, em jovem aprendiz, em estágio, ou mesmo ir para faculdade, mas enfim, é muito comum ela já ter aquele cartãozinho de banco. Mas não sabe o que fazer com ele, não sabe o que significa um empréstimo pré-aprovado, um saque especial. Cara, isso é ridículo. Ridículo. O mínimo que se pode ensinar para essas crianças é isso. Não vou dizer que não é importante você aprender aquela célula procarionte, eucarionte. Deve ser, mas isso não é coisa mais importante para se cobrar numa prova. É a vida. Você sabe calcular o catéter da hipotenusa dos catetos do quadrado? Cara, pode ser útil, mas não pra vida. Tá ligado? Você aprender regra de 3 é útil. Você aprender multiplicação, divisão, subtração e adição é útil, é muito útil. Mas a hipotenusa, o adjetivo adverbial, adversativo de tempo, cara, me desculpa, velho, mas brasileiro hoje, um país subdesenvolvido, desemprego tocando heavy metal a 100% no talo do som, cara, você parece que não tem muita saída, velho. Você, se não for a tua família te incentivando, ou mesmo você ter aquela força de vontade inagualável, enfim, pra buscar atrás do que tu quer, cara, você vai acabar, me desculpa, não tô dizendo que isso é um termo pejorativo, mas você vai acabar com os seus pais. E seus pais não querem isso pra você. A maioria dos pais hoje no Brasil não querem que os seus filhos acabem como eles. Eles querem que seus filhos sempre vão além deles. Isso é coisa comum. A gente torce pelos filhos. Não pelos amigos, mas pelos filhos a gente torce pra caramba. E simplesmente não dá. Não há estímulo pra você querer algo mais. Se tivesse algum incentivo, algum mínimo incentivo a você ter outra saída além das mais comuns, talvez a gente não tivesse, não vou dizer palavrão aqui, mas talvez a gente não tivesse na M que a gente tá. Quando eu penso em tudo que eu poderia, em tudo que eu sei hoje, e como isso seria muito mais útil com os meus 15, 16 anos, cara, chega a ficar triste, tá ligado? Pô, o tanto de coisa que eu poderia ter feito diferente se eu soubesse na época que eu sei hoje, mas e coisas que poderiam ser ensinadas. Pior de tudo é isso. O que você pode fazer em banco, que isso não pode. Como você logo poupar dinheiro para na frente ter algum dinheiro a mais. Você não necessariamente ser incentivado a entrar na faculdade, mas você ter outras opções do que você fazer depois do ensino médio, cara.
Depois que eu saí do ensino médio, eu não fazia a menor ideia do que era concurso público. Eu achei que depois do ensino médio só tinha faculdade ou eu ficava desempregado. Era basicamente isso que eu achava naquela época. Hoje eu não tenho faculdade, tá? Eu estudei para concurso público, passei nos aí, peguei um temporário ou outro. Se eu tivesse esse pensamento já naquela época, talvez hoje eu já estaria empregado há algum tempo, já estaria estudando desde aquela época. Tava tudo fresco na minha memória. Eu saí com 16, aí eu teria que ter uma carênciazinha de 2 anos, mas mesmo assim, era 2 anos estudando para concurso. Em vez de tentar passar 2 anos numa faculdade. Outra coisa também é os pais querendo que você faça faculdade. Cara, é um direito deles. Eles te criaram pra, no fim, os filhos atenderem às expectativas dos pais. É errado? Pode ser. É errado, mas é a realidade. Os pais têm expectativas em você quando você tá crescendo. Eles querem que você siga pra uma carreira boa, que cheguem onde eles não chegaram. É complicado. É complicado. Cara, que desabafa. Eu tava fazendo um vídeo mó divertido aqui, do nada, uns desabafos desses. Enfim, se gostou, se inscreve. Nossa, bateu uma depressão aqui, um monstro agora. Do nada, assim, meu Deus. Dá like, se inscreve. Se puder, compartilha esses meus pensamentos doidões aqui, tá? Um cara que tá só desabafando aqui com a vida, as coisas que ele passou, enfim. Valeu, falou.